Fala aí galera, como estamos? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, dessa vez para falar de Felipe Coutinho, que possivelmente pode estar retornando ao futebol brasileiro. Dias atrás eu fiz um vídeo aí que o Cruzeiro estava especulando e sondando a situação do Coutinho também, depois da compra da SAF Cruzeiro, que foi comprada aí pelo Pedro Lourenço, vulgo Pedrinho BH, e que vai vir forte aí para investir no Cruzeiro. E agora a especulação da vez é do Coutinho no Vasco. Como está aí na capa do vídeo, aquele velho ditado, o bom filho a casa torna. Só que a situação não é tão simples assim, para qualquer um que possa contratar o Coutinho. Principalmente falando de Vasco. No Cruzeiro, que acabou de ser negociado entre Ronaldo e Pedrinho, BH, a situação é um pouco diferente, porque o Ronaldo, queira ou não, deu uma pavimentada no Cruzeiro. Deu uma ajeitada na casa, meio que catalogou o que está certo e o que está errado, e entregou ali de mão beijada, entre aspas, né? Obviamente que ganhou um lucro em cima do Pedrinho. E a casa está minimamente organizada no Cruzeiro. E o Pedrinho vai vir com um investimento forte em cima para montar um Cruzeiro mais forte. No Vasco é diferente. Está vivendo dias turbulentos, porque o Pedrinho acionou a SAF 777 na justiça, entrou com uma liminar e conseguiu boa parte da porcentagem do Vasco como presidente social. Agora, 69% do controle do Vasco é do clube social, que tem Pedrinho como presidente. Então não vive dias bons e poderia ser pior se acontecesse com o Vasco o que aconteceu com o time belga da 777. Então, primeiro, o Vasco tem que se preocupar em organizar a casa, para depois se preocupar em trazer um cara com o nome e patamar do Coutinho. Hoje, ele tem mais nome do que futebol. Acho que se ele chegasse no Vasco, no Cruzeiro ou qualquer outro time do Brasil, iria render um baita futebol, porque talento ele tem. E comparando o futebol europeu praticado lá com o que é praticado aqui, né, vamos e convenhamos, o de fora é bem melhor do que aqui. Então talvez ele possa desempenhar um melhor futebol jogando aqui do que jogando fora. Apesar de que no atual momento ele está jogando futebol, se não me engano, futebol árabe, né, dos Emirados Árabes, se não me engano. Ao do Raio, um negócio assim que chama. Mas se o cara chega aqui no Vasco, na atual situação do Vasco, primeiro, qual que é a garantia salarial para ele? Vai chegar ganhando o que ele ganha lá? Porque fazendo a conversão do que ele ganha lá fora, convertendo para o real, tá na casa de 3 milhões de reais. Não só o Vasco, não só o Cruzeiro, que são clube SAF aí, clube de investidor, ou clube social, ninguém tem condição de pagar isso no Brasil. Isso é fora do comum, 3 milhões de reais de salário. Segundo, a situação atual do Vasco. Queira ou não, a situação do Vasco é brigar contra rebaixamento. Aí você traz um cara desse quilate, desse patamar, para jogar nas costas dele a responsabilidade, e pior, ele saiu como ídolo. Ainda é ídolo da torcida do Vasco, como maioria da parte da torcida do Vasco. Aí o cara vem como salvador da pátria, ganhando um baita de um salário, não salva o Vasco de uma possível queda, ou salva o Vasco de uma queda, e deixa o Vasco ali só na parte neutra da tabela, o cara chega com uma baita expectativa e no final das contas vai entregar pouco. Então é preferível o Coutinho voltar para o Brasil e chegar num time mais organizado para render melhor o futebol do que chegar num Vasco bagunçado que está passando por problemas extracampo, de liminar, de troca de investidor, que ainda está se reorganizando. Então acho que seria mais viável para o Coutinho voltar para o Brasil e fechar com o Cruzeiro do que fechar com o Vasco agora. Só que a questão é, o cara tem um carinho da torcida do Vasco, o cara, pelo que parece, é vascaíno, mas se ele chega no Vasco agora nessa situação, eu acho que é mais prejudicial para ele do que ele fechar contra o clube. Primeiro, que ele vai ter que baixar o salário e muito. Ou ele vai ter que fazer igual o Juninho Pernambucano fez. Volta pro Vasco com um salário ali, né, de, de mentira. Com um salário simbólico. Que parece que o Juninho voltou para ganhar um salário mínimo. Salário simbólico. E possivelmente o Coutinho vai estar disposto a fazer isso. Outra coisa, desde a saída do Coutinho
do Liverpool porque ele não joga futebol. Só que a questão é o que eu falei no início do vídeo. Futebol que joga lá e o que joga aqui nem se compara. Talvez ele chega no Vasco como um cara muito acima da média e entrega muito futebol. Só que a questão é, vai chegar para contratar ou vai chegar para empréstimo? Se for para chegar como empréstimo, para reduzir o salário, principalmente falando de Vasco, eu acho que seria uma baita de uma jogada. Agora, o Vasco passando por todos esses problemas, extra-campo e principalmente dentro de campo, que não vive dias bons no Campeonato Brasileiro, desembolsar uma baita de uma grana para contratar o cara e desembolsar uma baita grana de salário, eu não correria esse risco. Eu esperaria pavimentar todo o processo, deixar o Vasco minimamente organizado para depois começar a pensar grande nesse nível de jogador. Independente se o Coutinho fica na Europa ou se volta para o Brasil em outro clube, mas a preocupação, na minha visão do Vasco, tem que ser outra. Recuperar o Vasco dentro de campo, melhorar ele fora de campo para depois começar a pensar grande. Porque se traz o Coutinho agora, na minha visão, é gastar muito dinheiro e passar o carro na frente dos bois. O Vasco, na minha opinião, tem coisa muito mais importante para se preocupar do que trazer um cara que é ídolo, pagar uma baita de uma grana, jogar toda a responsabilidade em cima dele e no final das contas deixar o torcedor ali meio anestesiado de início e depois decepcionado, que não vai entregar o que a torcida espera. Essa é a minha opinião. Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários. Se você acha que seria viável e bacana um retorno do Coutinho para o Vasco ou para qualquer outro clube do Brasil, nessa atual situação, dele ganhar cerca de 3 milhões de reais fazendo a conversão. Então deixa aqui nos comentários, fica à vontade. E principalmente, deixa seu like, que é muito importante. A galera tá chegando aqui no vídeo e não tá deixando um like. Deixa o like, que é de graça. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificação. Tamo junto e até a próxima.